Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Casa de Lei, aqui na nossa Vibe Mundial. Esse programa vai ao ar toda segunda-feira, das 18 às 19 horas. Programa Casa de Lei, eu sou Alan Barbieri, sou um sacerdote de Umbanda. Estou à frente do Templo Escola Casa de Lei, que nomeia este programa, que também faz referência a Umbanda enquanto um caminho de fé, enquanto uma religião. Estou aqui toda semana para a gente falar de assuntos que envolvem a espiritualidade, assuntos que estão relacionados à nossa fé. Seja você umbandista ou não, nós estamos sempre dedicados a transmitir um pouco daquilo que nós cremos e tem tocado e transformado a nossa vida. Eu dou as boas-vindas a você por estar aqui comigo e, se sentir no coração, permaneça até às 19 horas. Olha, o final de semana agora foi cheio para nós, estou muito grato, muito feliz. Estive na sexta-feira autografando a minha obra Exu, que agora está sendo publicada pela editora Madras, lá na Bienal do Livro. Estive às 19 horas, a partir das 19 ali, por muitas horas, ao lado de um irmão e amigo, que é o Alexandre Cumino. Estávamos ali juntos, autografando as nossas obras e celebrando, também a união da nossa fé, celebrando essa oportunidade. A Madras é uma baita editora e traz um legado muito forte, junto a Rubens Saraceni, junto a outras figuras importantes ali, como o próprio Wagner Veneziani, Então é um prazer poder estar ali e junto com o Alexandre, junto com outros irmãos, celebrando essa nossa união e a nossa fé. Então, muito obrigado ao carinho de quem... Eu sei que a rádio é transmitida para São Paulo, estado, mas eu sei também que tem muita gente que ouve pelo site, pelo aplicativo, assiste pelo YouTube. Então, tem outros meios de se chegar nessa transmissão, Então, muito obrigado a quem esteve lá com a gente. Logo, teremos novidades aqui em São Paulo, inclusive para estarmos juntos também para a tarde de autógrafo e outros encontros. Muito obrigado por todo o carinho e prestígio também que vocês têm aí comigo nas redes sociais. Sempre eu estou recebendo mensagem, te ouço na rádio, eu te acompanho lá na Mundial, quando eu encontro vocês em lugares diferentes, como o caso da própria Bienal na sexta-feira. É muito legal ouvir esse feedback, que acompanha, que está ali sempre aprendendo um pouco mais em cada encontro. Então, gratidão. Só começar o programa agradecendo sempre, porque as bênçãos são infinitas aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre questões que envolvem demanda, influência negativa, ataques espirituais. Hoje vamos conversar sobre como identificar, como perceber quando estamos sendo envolvidos por uma energia ruim. Como perceber quando nós estamos sendo manipulados por energias negativas. Então hoje eu vou te dar alguns sinais que já vão te ajudar a fazer uma leitura aí do que está acontecendo com você, do que pode estar te atacando. Às vezes você fala assim, nossa, será que isso é espiritual? Será que eu estou passando por alguma demanda, algum ataque, alguma influência de um obsessor? Será que estão fazendo um trabalho contra mim? Hoje é o dia para você entender isso. Eu vou entregar muito conhecimento, eu ia falar live, porque temos a transmissão também de um vídeo aí para o canal do YouTube, mas a transmissão mesmo do programa. Hoje, no programa de hoje, você vai ter a oportunidade de entender algumas coisas que podem estar acontecendo com você. A primeira coisa que a gente precisa saber é assim, energia negativa pega. Isso existe, isso não é coisa da nossa cabeça, até porque a gente já sabe, isso não é também uma teoria ilusória, é de fato algo científico. Nós somos um aglomerado de células e somos logo também um aglomerado de energia. Então a gente é uma usina de energia que funciona 24 horas por dia. A quantidade de moléculas que nós temos que está produzindo movimento, energia e ação no nosso corpo é absurda. Os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, o nosso estado de espírito, o que a gente sente, tudo isso promove uma energia à nossa volta. E aí, sem às vezes a gente perceber, a gente move
A gente desperta, a gente intenciona uma coisa ruim no nosso caminho, né? A gente, sem perceber, às vezes até com as falas ruins, né, do dia a dia, as reclamações, as queixas, ficar praguejando, ficar reclamando, se queixando daquilo que não deu certo, às vezes isso tudo é uma forma, né, de aglomerar energia. Então a gente já sabe que somos uma usina de energia, o que a gente faz produz energia, e nós estamos também interagindo o tempo todo com outras pessoas que também são usinas de energia. Então estamos o tempo todo trocando energia no nosso dia. Nós, o que somos, né, energeticamente falando, o que a gente tem acumulado em volta da gente, não é só o que a gente faz, mas é também os ambientes que a gente frequenta, são as pessoas com qual a gente tem um certo relacionamento. É também, dependendo da energia da nossa casa, influencia também na nossa energia. É o nosso humor, é o tipo de coisa que a gente consome, porque às vezes a gente fica ali com o celular na mão, por exemplo, o dia inteiro, né, rolando a tela do celular, e isso mexe com o nosso pensamento, e dependendo do que a gente está vendo, o que desperta de emoção, o que desperta de intenção e desejo dentro de nós, nós também estamos intensificando ali uma energia, colocando lenha numa fogueira. Às vezes a gente está vendo alguma coisa ruim ou negativa que mexe em algum lado negativo nosso, e aí então, isso também afeta a nossa vibração. Então a nossa vibração ela não é uma coisa aleatória, né? Aquilo que a gente vibra, né? A energia que a gente carrega, ela é a soma do nosso estado de espírito, ela é a soma dos nossos pensamentos recorrentes, ela é a soma das nossas atitudes, ela é a soma das nossas emoções, ela é a soma das pessoas que estão perto de nós, ela é a soma dos ambientes que a gente costuma frequentar, ela é a soma da energia da nossa casa, e ela é a soma também da questão que se dá em relação à minha espiritualidade, porque dependendo se eu cuido ou não da espiritualidade, a minha energia também vai mudar. Então, quer dizer, existem uma série de variáveis que vão nos trazer um pouco de clareza sobre o que é a nossa energia. Tipo, a pessoa está carregada. A pessoa está carregada por quê? Tem muitos motivos dela estar carregada. A pessoa está se sentindo para baixo. Tem muitos motivos para ela estar se sentindo para baixo. Estou só contextualizando que a vibração que a gente carrega, a nossa energia pessoal, ela é fruto de uma série de coisas. E aí, sem perceber, nós vamos montando, né, o nosso campo vibratório, o nosso campo energético, com tudo isso que eu falei, juntando todas essas pecinhas, e aí o desfecho é a nossa energia pessoal. O desfecho é como a gente está se sentindo, o desfecho é a energia que a gente carrega. Isso é importante saber porque às vezes a gente fala assim, sei lá no seu trabalho você tem uma pessoa que te atrapalha, que mexe com o teu emocional, que mexe com a tua energia pessoal, que mexe com a tua cabeça. Não adianta ficar brigando com essa pessoa. Se essa pessoa ela compromete o seu bem-estar, a tua energia, se afasta. É melhor você sair errado do que ter razão agora, né? Melhor você ter paz e sair errado do que querer ter razão e ficar batendo de frente. Às vezes você vai ter coisas no seu dia que vão te irritar profundamente. Você não precisa ficar nutrindo aquilo dentro de você, porque se você ficar nutrindo aquilo, você vai piorar. E se você piorar aquela irritação, aquele estado de espírito, talvez a sua energia ela vai cair. E aí, quando a energia cai, afeta muitas coisas no nosso dia e dependendo na nossa vida. Então, você pode ter uma energia negativa às vezes porque você pegou um carrego de alguém e essa energia vai passar. Tipo, um dia você vai se sentir mal, no outro dia você já vai estar bem. Seja porque você fez alguma coisa, tipo um banho, ou porque a energia simplesmente foi encaminhada pela espiritualidade. Ou tem o caso de você pegar uma energia e ficar com ela 10 anos. Você pegar um carrego e ficar com ele 20 anos. Dependendo da sua energia pessoal e como você mantém isso, às vezes aquilo que você pegou de energia lá de fora, ou que você mesma produziu, vai ficar ali impregnado na tua vida durante um tempão, se você não cuidar. Né? O papo de hoje vai ser um pouco para trazer clareza sobre o que
o que causa eu deixar a minha energia sem cuidar nesse aspecto? O que causa uma presença de uma energia negativa, por exemplo, na minha vida, né? O que causa a presença de um obsessor, de um espírito ruim ou de um trabalho espiritual nos meus caminhos? A verdade é que, assim, em cada pessoa, a presença de uma energia negativa ela pode desencadear coisas diferentes. Normalmente, quando uma pessoa está influenciada por energias negativas, ela tem uma mudança, né? Ela entra no seu aspecto negativo, porque todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, os seus vícios, as suas fraquezas, as suas limitações, né? Às vezes até morais, seja o que for. Quando a gente está carregado de uma energia mais densa, nós vamos nos inclinando mais para as nossas sombras, ficando mais vulneráveis a influências negativas de espíritos, obsessores, quiumbas, eguns. Então, a gente vai ter que primeiro começar a aprender a perceber um pouquinho as nossas mudanças. Mudanças no estado de espírito, mudanças no padrão de pensamento, mudanças nas vontades, nos desejos, nas intenções. A gente vai precisar começar a perceber também, por meio da intuição, principalmente você que mora no seu lar, né, que vive na sua casa, começar a perceber na casa a energia, se ela tá boa ou não tá. Começar a perceber, né, se de repente na sua casa precisa de uma defumação, precisa de uma oração, precisa de uma firmeza. Nós precisamos ter essa capacidade mínima de conseguir perceber, olha, tá estranho o ambiente, vou fazer uma defumação. Tá estranho o ambiente, vou firmar uma vela aqui para os guias limparem a casa. Seja o que você souber, né? Cada um com um grau de conhecimento aqui, ouvindo a rádio. A ideia não é dizer o que você tem que fazer agora, mas é preciso saber que se você tiver a percepção de que tem algo já diferente, vai lá e fala com os guias, vai lá, fala com a espiritualidade, vai lá, faz uma oração, faz um benzimento na tua casa, faz uma reza. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sei nada, eu nunca fiz nada, eu não estudei, eu não consegui aprender. Faz o que você sabe rezar. Reza um Pai Nosso, se for o caso. Você não precisa saber quais ervas da África se utiliza nos rituais sagrados. Não, você precisa às vezes ajoelhar diante da tua cama e fazer uma oração pedindo pelos livramentos, pedindo por quebra de energias negativas, quebra de demanda, libertação, caminhos abertos, prosperidade. Você precisa ter essa autonomia para poder enxergar o que você também, em alguns aspectos, precisa. É como quando a gente sabe quando a gente está sujo, né? O nosso corpo físico. Você às vezes pode passar um dia de trabalho, correria, aquela coisa de faz tudo que tem que fazer e você às vezes fala, nossa, eu preciso de um banho. Você é capaz de perceber, talvez ninguém à sua volta perceba, mas você é capaz de perceber que já deu para você. Agora é a hora de tomar um banho. Para quê? Para limpar o teu corpo. É a mesma história energeticamente. A gente precisa ter essa intenção, sabe? De começar a observar um pouco mais as nossas energias e começar a perceber um pouco mais quando a nossa energia muda, quando está na hora de uma limpeza, quando está na hora de mexer algumas coisas aí. Porque se a gente não mexe, aquilo que parecia só uma energia vai se enraizando, porque a energia negativa ela é silenciosa. Ela só vem e faz o que tem que fazer. Ela vem, mexe como tem que mexer. Então, sentiu uma coisa, ela não vai... energia negativa, ela não quer se fazer notar. Então, ela vai tentar entrar de maneira imperceptível, não é chamando a atenção, né? Não é causando nenhum alarde. É sutil a maneira como a vibração negativa ela entra. Então, ela vai entrar e você vai perceber, e aí você já vai lá e busca uma intercessão da espiritualidade, por exemplo. Do contrário, essa energia vai se enraizando, vai se alocando na sua vida, e aí quando você vai ver, você não tem ânimo para acordar, quando você vai ver, vai lhe faltando dinheiro, quando você vai perceber dentro do teu casamento discussões em cima de discussões, quando você for perceber, a tua vida vai sendo consumida e destruída como uma erva daninha faz.
silenciosamente debaixo da terra, destruindo a nutrição, a força, o alicerce, as raízes também de outras plantas num jardim. Uma erva daninha, ela vai destruindo, ela vai corroendo silenciosamente. Quando vai ver, acabou. Que nem uma praga. Cupim. Já viu o cupim? Quando ele destrói uma porta, por exemplo, de um guarda-roupa antigo, você nem imagina que ali tem um cupim, mas quando você vai ver, acabou. A porta às vezes não tem miolo. Não tem miolo, só tá a casca. E é o que acontece energeticamente, é o que acontece com a gente, com a nossa vida. Então, ou a gente intercede logo assim que a gente percebe, ou isso vai nos consumindo, porque a energia negativa, ela tem uma certa vida e ela tem uma finalidade também, né? A energia negativa, ela se nutre da nossa vitalidade. Toda energia negativa, não é nem só a questão de um espírito do seu lado. Toda energia negativa, ela vai te comendo aos poucos, né? E quando você vai perceber, você já não tem mais nada. A energia, ela não avisa, ela simplesmente vai fazendo. Por essa razão, a única pessoa que pode fazer alguma coisa é você, que se observa todos os dias, que está na sua companhia todos os dias. Às vezes a gente vai lá num terreiro, receber um passe, né? Receber uma orientação de uma entidade, aí o guia vai lá e dá um descarrego, faz uma limpeza, ou só o passe da entidade já é o suficiente para limpar a nossa vibração. Mas aí a gente volta para nossa casa, com os mesmos hábitos, na mesma casa, com a mesma rotina, com os mesmos pensamentos, atitudes, e o fim é o mesmo, né? O fim é que na semana seguinte eu vou de novo no terreiro, diante da entidade, para ela descarregar. E pode até ser que funcione por um tempo, pode ser até funcional para algumas pessoas, mas a verdade é que se a energia negativa ela entra tão fácil e ela tem tanta familiaridade com você, isso diz muito sobre você. Tem que se atentar quanto a isso. Isso está falando muito sobre as suas fraquezas. Porque uma hora a energia vem e destrói, sabe? Às vezes a gente... É só um resfriadinho, né? Uma analogia que às vezes a energia negativa causa só um resfriado. Às vezes ela causa uma grande doença, né? que envolve toda a nossa vida. Então hoje a gente vai bater um papo, estamos já, né? Mas vamos até o final, até às 19 horas, num papo aqui, falando quais são esses sinais que a espiritualidade já nos sinalizou, né? Já nos ensinou que representam a presença de uma certa energia negativa, e vai vendo se é o seu caso, tá? Fica comigo até o final, que no final do programa de hoje eu tenho um caminho para quem identifica que está precisando de limpeza, de cuidados espirituais, de fortalecimento nesse sentido. Uma coisa que todo mundo que está carregado energeticamente sente é um certo cansaço sem uma explicação física. É um cansaço emocional, é um cansaço mental, é um cansaço físico. E eu não estou nem aqui me apegando a uma possível, né, instabilidade na saúde dessa pessoa, uma fraqueza ou um cansaço desencadeado de uma doença, de algum problema de saúde que a pessoa tenha. É só uma associação de que toda pessoa que está carregada energeticamente, ela tem esse sinal. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, o sinal de estar sempre carregado, sempre estar, como digo, sempre desgastado. Falta vontade, porque quando você está também com cansaço excessivo, te falta vontade, te falta iniciativa, te falta coragem. Às vezes você está numa fase da tua vida, por exemplo, de ascensão, de investir a tua energia no teu crescimento, seja empresarial, seja na tua família, seja o que for. Mas esse cansaço vindo dessa energia, essa falta de ânimo, essa falta de iniciativa, parece que está se arrastando sempre. Às vezes, essa fase, né, que seria de ascensão, vai ser consumida por essa energia. Então você vê como que é só pelo fato da pessoa não se cuidar energeticamente, a pessoa vai ter uma fase da vida, uma oportunidade, por exemplo, às vezes fechada, né? Isso infelizmente é tão comum, eu já vi tanta gente perder, sabe? Perder uma
uma oportunidade no caminho porque não se cuidava energeticamente, porque não se cuidava espiritualmente, né? Aí vai deixando de lado, vai normalizando, vai deixando os sonhos, os objetivos, os desejos, as intenções pessoais de lado e vai normalizando, tá sempre se arrastando. Aí às vezes vive à base de estimulante, vive à base de medicamento para ficar acordada, né? Você que trabalha também no dia a dia aí, às vezes você não tá nem por você, assim, você tá no automático. Sabe? Então, tudo isso é importante, não normalize, porque às vezes a gente acha que a energia está só te deixando cansado, mas ela está tirando as oportunidades da sua vida, ela está tirando o teu crescimento, ela está tirando a tua cura, ela está tirando a tua mudança, ela está tirando o dinheiro que poderia estar entrando, ela está tirando uma série de coisas que também são os seus sonhos, talvez, que também são os seus objetivos pessoais, talvez os da sua família. Não é só se limpar, é também enxergar o que está me esgotando. É também olhar para o que está minando você. O que está sendo destrutivo no seu caminho que você precisa eliminar. Há coisas que você vai precisar eliminar. Tem coisas que você vai resolver com banho, tem coisas que você vai resolver com ritual, com magia, com trabalho espiritual, e tem coisas que você vai resolver com uma atitude. Tem coisas que você vai resolver batendo de frente com alguma situação. Às vezes a gente fala assim, eu não quero bater de frente com ninguém, eu não quero resolver nada, deixa assim as coisas como tá. Ok, esse é o seu último, é isso que você está dizendo, é isso que vai ser a sua vida. Quando a gente fala, eu não quero ver isso, eu não quero olhar para isso, a gente está só afirmando então e aceitando, isso tá bom. E tá tudo bem se isso tá bom. Mas quando a gente se encontra em um lugar de profunda limitação e a gente percebe que aquilo não é nosso, que nós não estamos na nossa versão positiva, a gente precisa buscar essa ajuda, a gente precisa olhar de uma maneira ou de outra para isso. Quer ver uma outra coisa também? É a irritação constante, sabe? Aquela impaciência, agressividade fora do comum. Perceba as alterações de humor. Perceba o instinto de briga, a pessoa que está explosiva, reativa demais. Começa a perceber porque a gente, quando está envolvido por uma energia negativa, mal olhado às vezes, não é energia que demanda que alguém mandou, não. Às vezes é mal olhado. Quando a gente está envolvido por energias negativas, a gente atrai pessoas também que estão nessa frequência de briga, de discussão, que estão buscando isso também. E se você tá ali, sabe, com o pavio aceso, parece que você vai atrair gente assim. Então, cuidado com gente no trânsito. Se você percebe que você está tendo essas alterações, cuidado dentro do trabalho, que às vezes você explode ali. Aí você vai ser demitido, uma justa causa, e você não quer isso, eu imagino, né? Então, dentro de casa, às vezes, né, a palavra dita, ela não volta nunca mais. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque tem vibrações, energias negativas que às vezes elas chegam tão destrutivas e de maneira tão silenciosa que elas acabam com uma família. Porque ela vai mexendo com a pessoa ali, sabe? Mexe, aquela pessoa já está esgotada mentalmente, está esgotada fisicamente. Aí ela chega em casa, tem ali um ambiente que está pronto para um conflito. Entendeu? Então, assim, vigia. Já que a gente está falando de energia negativa, de presença de forças das trevas, vigia que isso não é brincadeira. Essas energias, elas chegam e se instalam. Por que elas existem? Porque elas se nutrem da nossa vitalidade. Elas necessitam dessa energia também para continuar existindo. A nossa energia é um combustível para tudo que está no nível inferior. Energeticamente falando, né? Obsessores adoram as nossas energias. Obsessores, vampiros espirituais, os eguns. Egum, tem casos, às vezes, do obsessor pegar o egum, que é um espírito, né, de um desencarnado em sofrimento, e coloca do lado de uma pessoa, de uma vítima. Essa pessoa adoece. Isso existe, tá? Isso existe. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Fica aí comigo, hoje, com o programa Casa de Lei, até às 19 horas aqui, na Vibe Mundial. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Casa de Lei. E agora, nesse segundo bloco, vamos continuar falando ainda sobre os sintomas. O que a gente pode perceber na nossa vida e em nós
que retrate, né, uma presença de energia negativa, que pode ser um obsessor, que pode ser um egum, sofredor, ou pode ser, de repente, uma energia só, um carrego, né, como alguém enviou para você. Um olho gordo, uma inveja, um olhar de cobiça, de maldade, de vingança, tudo isso pega, tá? Isso existe. Eu tenho, inclusive, uma obra escrita sobre o tema. A obra chama-se Como Vencer uma Demanda Espiritual. Nessa obra eu abordo tudo que é uma demanda espiritual e trago ali alguns rituais práticos para você mesmo fazer na tua casa. Depois dá uma olhada no site, que é a minha loja, e lá tem disponível esse livro, a gente envia para a sua casa, tá? Anota aí, loja.alanbarbieri.com.br, loja.alanbarbieri.com.br. Ainda sobre os sintomas, uma outra coisa comum de perceber em quem está passando por influências negativas é dores, né? Dores às vezes na nuca, dor no corpo, dor na lombar, principalmente tudo que envolve estrutura. Pensa aqui numa estrutura vertical da coluna vertebral. Pensa que desde a nuca, aí a cabeça também. A cabeça é um local que sofre muito pela presença de energias negativas. Topo da cabeça, nuca, são pontos que é comum, né, da pessoa sentir. A mesma coisa das costas todas. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu falei com a minha prima ontem e hoje eu já acordei com dor nas costas. Às vezes é bom só tomar um banho de ervas que já alivia. Quando você percebe na hora a energia, uma presença estranha, vai lá e faz o banho. Que banho, Alan? Anota aí. Eu vou te ensinar um banho básico para você fazer que sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. São ervas clássicas de terreiro. Arruda, alecrim e guiné. Sempre. Essa é uma das melhores combinações, essas 3 ervas. Arruda, alecrim e guiné. Que vão te proporcionar uma limpeza e um fortalecimento imediato. Faz esse banho, pega as ervas, cabeça aos pés, pescoço para baixo, como você quiser. Qual que é o certo? Não há o mais certo. Cada um faz de um jeito e as duas formas estão certas. Eu, Alan, quando eu vou tomar um banho de ervas como este, eu tomo da cabeça aos pés, já que eu quero me limpar. A cabeça faz parte do corpo, né? Então eu preciso também cuidar dela. E essas ervas são muito bem-vindas, inclusive, no nosso ori, na nossa cabeça, tá? Arruda, alecrim e guiné. Então, dores no corpo também são sinais que podem estar caracterizando ali a presença de uma energia negativa, que pode ser qualquer coisa, tá? Quando eu falo energia negativa, pode ser desde uma vibração, como é algo abstrato, né? Ou pode ser um obsessor, um espírito obsessor. Já vou explicar um detalhezinho importante aí sobre essas características de obsessores que também se aproximam da gente só para sugar a nossa energia, tá? Deixa eu falar rapidinho, você que está chegando agora, estamos ao vivo com o nosso programa Casa de Lei, aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu sou Alan Barbieri, sou sacerdote, escrevi alguns livros também, com temas de Umbanda e espiritualidade, e estou aqui toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, proporcionando algum ensinamento, alguma troca com você, ouvinte, que possa agregar na sua vida pessoal e espiritual. Eu sou sacerdote de um terreiro de Umbanda chamado Templo Escola Casa de Lei, que batiza o programa, né? Então, o programa Casa de Lei, porque faz parte do nosso templo. Esse programa, de alguma forma, fala da nossa doutrina, como nós vemos e nos relacionamos com a espiritualidade. E hoje nós estamos falando um pouco sobre influências negativas em nossa vida. Eu vou falar, inclusive, ao encerrar o programa, antes de encerrar o programa, um caminho que você pode fazer hoje, que você pode seguir hoje, que vai te proporcionar limpeza, direcionamento, orientação. Fica aí, fica comigo até o final, tá? Quer ver uma outra coisa que também é um sinal? A quebra de objetos eletrônicos queimando, plantas morrendo do nada ou de uma maneira muito rápida, velas queimando muito rápido no ambiente também. Se você tem vela acesa de anjo da guarda, vela acesa
de esquerda e a vela tá durando, nem tá durando, né? Tá durando menos do que deveria. Pode ser um sinal também, porque aquela energia está sendo consumida muito rápida. Então, mas perceba, coisas quebrando, luz queimando, objetos eletrônicos também. Tudo isso é, de alguma maneira, um sinal, tá? Um sinal importante de você se atentar. Imagina acontecer tudo isso junto, né? Pode acontecer tudo isso junto. Você pode, como eu falei um pouco no primeiro bloco, né? Você pode ter ali um cansaço excessivo, um desânimo, uma irritação constante, uma tristeza, uma dor no corpo, todos os cantos possíveis. Você pode ter objetos na tua casa que podem estar quebrando, por exemplo. Tudo isso ao mesmo tempo. Você pode, uma outra coisa também, ter pesadelos, né? Ter pesadelos repetitivos ou a sensação de presença ali no quarto ou na sua casa, especialmente durante a noite. E não é uma presença boa. Seus guias não te assustam, tá? Eles até podem se fazer presente, se mostrar ali, você vai ver um vulto, você vai ver uma sombra que pode ter sido a tua entidade passando ali e tal, mas eles não te causam desconforto, eles não te causam medo, eles não te causam tristeza, eles não te causam, ou eles não despertam nada negativo em você ou na sua vida, tá? Então, a presença que eu falo é aquela presença que gera um desconforto, é estranho. Você fala, nossa, eu tô sentindo que tem alguém me olhando. Sabe esse tipo de coisa? Ou uma sensação de medo, de estar sendo vigiado ou perseguido. Essas coisas todas também são sinais de uma presença de energia negativa no ambiente. Pesadelos é um detalhe, tá, gente? Pesadelo recorrente diz muito. Não dá nunca pra gente generalizar. Dizer, olha, você tá tendo pesadelo recorrente, pesadelo todo dia, toda semana, toda hora. Aquela coisa que te assusta, que te causa medo, sempre acordando assustada. Isso não necessariamente quer dizer sempre uma influência negativa, mas é um sinal gritante. É um sinal gritante, porque você pode, inclusive, quando você desdobra, enquanto você está no sono ali, né, naquele sono reparador, nesse momento do seu desdobramento, o seu espírito vai permanecer muitas vezes dentro da tua casa. Nem sempre no desdobramento o espírito sai do corpo e sai da casa. Às vezes ele permanece ali dentro do lar. E aí, aquele pesadelo é uma interpretação do que você vê dentro da tua própria casa. Por essa razão é muito importante a nossa casa também ser cuidada energeticamente. A nossa casa não é só os banhos que a gente toma que cuida da nossa energia, mas fazer uma defumação, por que não espalhar algumas plantas pela casa, sabe? Fazer umas limpezas ali nos batentes da porta e janela. Tem dinâmicas, tem caminhos para isso, né? Eu vou comentar até um deles aqui já. Mas tem caminhos, mas coloca a tua casa numa frequência de energia mais positiva. Se sua casa é um lugar de muita discussão, de muita briga, se a tua casa é um lugar que tem excessos, seja de droga, seja de bebida, seja de pornografia, seja de algo que está em um nível desvirtuado, se atente, porque os excessos destrutivos também conversam, se comunicam, interagem com as energias negativas. Às vezes você vai ver uma pessoa viciada em álcool, uma pessoa viciada em drogas dentro daquele lar, dentro daquela família. E tá assim porque tem a presença de um espírito negativo. Tá assim porque tem a presença de um espírito obsessor do lado daquela pessoa também. Né? Não só a questão química, mas há também uma influência energética podendo estar sendo promovido por um espírito, por uma entidade negativa. Então a nossa casa precisa de um cuidado, porque esses espíritos, quando eles nos acompanham, eles também dormem na nossa casa. Eles dormem, às vezes, do lado da pessoa, na cama. Você está ouvindo esse programa agora, nessa noite, você nem vai dormir hoje depois desse programa. Não é o intuito. Vai ter gente fazendo defumação hoje, 11 horas da noite. Mas o intuito é falar da realidade, né? O espírito ele tem que dormir em algum lugar, ou você acha que tem uma rede no plano espiritual para ele se acomodar, lá na varanda. Não tem. Ele vai dormir no sofá, ele vai dormir na tua cama, ele vai dormir em alguma cama vaga, ele vai dormir no chão, depende.
Quando o espírito está habitando a nossa casa com a gente, o espírito negativo, obsessor, um vampiro energético, um quiumba, ele tá ali, ele vai viver, ele vai comer o que a gente come, ele vai ingerir o que a gente ingere, consumir o que a gente consome. Por isso que eu disse que a presença na vida de uma pessoa, né, que está em algum estado de lidando com alguma dependência, às vezes de álcool, por exemplo, essa pessoa ela está enfrentando também a presença de um espírito do lado dela, que está ali motivando. E aí esse espírito vai comer o que essa pessoa come, vai viver a vida dessa pessoa às vezes. Isso é o vampiro energético, né? É como ele liga um canudinho, ele conecta um canudinho no campo energético da pessoa e vai só ficar sugando toda a vitalidade daquele indivíduo que está lidando com tudo isso nesse momento, né? É um enfrentamento. A gente precisa, a ideia de a gente olhar para as nossas... para a nossa energia no dia a dia é fundamental, porque se a gente for se atentar ou procurar se preocupar com o obsessor ou com energia ruim só na hora que a gente realmente sente o calo apertar, às vezes o obsessor ele já tem até uma escova de dente dele no banheiro, entendeu? Ele já tem tanta intimidade com você que ele já tem o lado dele na cama preferido. Eu sei que isso é um horror, mas é a verdade. Então a gente precisa ter o hábito de quebrar, né, os padrões energéticos que às vezes nós entramos ou que a gente vive para tentar ir elevando um pouco mais a nossa vibração, né? Isso vai fazer muita diferença. Faz diferença na sua vida pessoal, financeira, amorosa, faz diferença na sua autoestima, faz diferença na tua espiritualidade e sintonia com os teus guias. Tudo isso faz uma grande diferença. Eu comentei, né, que a sensação, né, e a percepção de estar sendo seguido ou observado é uma característica de uma possível obsessão espiritual. Nem todo mundo que está sendo obsediado tem essa sensação, mas todo mundo que está sendo, nem todo mundo que tiver essa sensação, desculpa, é porque está sendo obsediado. Aquela sensação de alguém está vigiando. Mas todo obsediado é vigiado. Todo obsediado tem um espírito ali olhando, sabe? De tocaia. Sempre pronto para na hora que você vacilar, ele entra. Ele está esperando você sair do controle para ele entrar em cena. Isso é a presença de um espírito obsessor. E quando a gente traz, né, um espírito de outras vidas, ou quando a gente traz ou carregamos uma demanda, porque alguém mandou, por N fatores, a gente vai ter ali um espírito, a espreita, né, porque às vezes a gente tem também o nosso... A gente tem as nossas oscilações, então tem horas que a gente está vibrando bem, vibrando positivo. Aí nesse momento aquele espírito se afasta porque ele não tem acesso. Mas na hora que a gente vacila de novo, ele se aproxima e tenta entrar de novo. E assim vai indo. Assim como a gente não se mantém o tempo todo lá em cima na vibração alta, a gente também não deve se manter o tempo todo na vibração baixa. A gente tem que achar um meio do termo ali, né, um meio termo, para poder se manter em equilíbrio. Isso é o equilíbrio, né? Isso é o equilíbrio. O importante é que a gente esteja o tempo todo atento um pouquinho a nós e falar, opa, isso não, isso sim, isso eu autorizo, isso eu aceito, o que você puder, né? O que você tiver consciência, o que tiver no seu controle, né? Quer ver uma coisa que também é um sinal forte da presença de obsessor, mexe muito com isso, né? Principalmente obsessor, que são as brigas dentro de casa. É complicado dizer isso, porque a gente sabe que existem as questões dentro de casa, né? As diferenças dentro do lar, na família, os casais e tudo mais. Mas a briga, ela promove uma desconexão das pessoas. A briga, ela promove um fortalecimento do ego de alguns também. Isso tudo faz com que o obsessor ele tenha muito mais força, porque ele isola as pessoas, né? A briga, ela faz isso, mesmo que seja temporária, mas ela isola, ela separa as pessoas. E sabe aquela fala, aquela fala, né? Juntos somos mais fortes, aqui caberia muito bem. Separados, a gente fica muito mais vulnerável. Então, as brigas, elas muitas vezes deixam a casa muito mais vulnerável.
e aí cada um pensa uma coisa, às vezes pensamentos de guerra, de conflito, que vai gerar mais sofrimento, que vai mexer ainda mais com o bem-estar de todo mundo ali. Inclusive, às vezes, né, você é uma pessoa que cuida da tua espiritualidade, cuida da tua mediunidade, cuida aí dos teus caminhos, e aí você tá se vigiando, tá atento, tá cuidando de tudo que pode. Mas você tem pessoas à sua volta que adoram brigar, adoram te tirar do sério, adoram mexer com a tua paz, com o teu ponto de equilíbrio. Toma cuidado, porque às vezes a energia ruim, o obsessor, ele vai cutucar quem está à tua volta para poder mexer com você. Aí é o seu chefe que chega naquele dia, sabe? Com o pé esquerdo. Aí é aquelas pessoas que trabalham com você, talvez, que também vai falar de você, vai criar situação. É aquele dia que o trânsito tá mais puxado e você, enfim, sabe? Alguém encosta no teu carro ou alguém pega o teu lugar no ônibus. Esse nível de situações do cotidiano muitas vezes vão acontecendo para provocar em você o seu desequilíbrio. Então não é nem só sobre você, mas é o que está em volta. Lembra sempre disso. Às vezes você vai chegar em casa hoje, a pessoa que está lá te esperando vai ter uma discussão hoje, vai ter uma conversa difícil hoje. Isso não significa que é uma briga. Entenda bem isso, que isso pode ser uma armadilha às vezes, né? Uma discussão dentro de casa, às vezes até sem qualquer necessidade. É hora de às vezes pôr o pé no chão, né, o coração acalmar aí e falar, peraí, isso não tem necessidade. Deixa a outra pessoa no nível dela e mantenha-se você no seu ponto de equilíbrio. Porque isso também é um ambiente destrutivo para você. Que não é nem só sobre a energia da casa ou da outra pessoa, né? É sobre você. Às vezes as coisas em volta querem te afetar. Ter uma relação com a espiritualidade em casa é muito importante. Né? É muito importante. Tem uma coisa que eu acho que assim, já está quase chegando no final do nosso programa. Antes de falar a último sinal, característica que está relacionado à presença de uma energia negativa, eu queria só te dizer que a gente está agora, né, nessa segunda-feira, hoje, a gente está dedicado. A gente vai vivenciar hoje um momento muito forte de trabalho espiritual, de defesa e proteção na força do seu tranca-ruas. É um ritual coletivo que nós recebemos o nome de muita gente de muitos lugares do mundo que se unem a essa egrégora, enviam seus nomes para poderem hoje vivenciar um trabalho de quebra de demandas, limpeza, purificação, defesa. Hoje, esse trabalho de tranca-ruas nessa lua minguante que está no céu vai ser poderoso. Se você está precisando de um trabalho que envolva isso na sua vida, que limpe você, que te purifique, te fortaleça. Se você está sentindo que tem afinidade com algo que eu disse aqui no programa hoje, não deixe de participar. Tá? Não deixe de participar, dá uma olhada no meu Instagram. Pelo Instagram você consegue ali acessar, se você tiver condições, ou pelo Facebook. Mas se você consegue acessar pelo Instagram, tem um link no meu perfil. Nós teremos hoje o ritual com seu tranca-ruas. Inclusive, nesta noite, acompanhe no meu Instagram. Acabando o nosso programa aqui, vai lá no Alan Barbieri Oficial, no Instagram. Lá eu vou tá falando mais sobre o que vai acontecer nessa noite no ritual. O ritual vai ser só meia-noite. Então, se você está ouvindo esse programa agora, dá tempo de participar. Tá? Dá uma olhada, Alan Barbieri Oficial, me manda uma mensagem lá. Qualquer coisa, Alan, eu quero participar do ritual, como que eu faço? Quero deixar meu nome, a gente vai te encaminhar, tá? Mas está imperdível esse trabalho espiritual e eu faço ele para mim algumas vezes ao longo do ano e quando eu faço eu abro para as pessoas também participarem dessa corrente. E aí todo mundo dá o seu nome, participamos de uma forte egrégora, né, que tudo acontece num grupo do WhatsApp, eu mando ali informações, fotos, vídeos, direcionamento, inclusive. Para esse ritual, as pessoas que logo se inscrevem, elas também recebem um material de cuidados espirituais, de descarrego e limpeza que ela pode fazer na casa dela. É um banho específico, é uma prática específica, é todo um roteiro de limpeza espiritual para a pessoa poder se beneficiar ainda mais do que eu vou fazer no ritual durante a madrugada. Então, se você quiser ter o seu nome nessa corrente, nessa força espiritual,
depois fala com a gente, manda uma mensagem lá no Instagram, Alan Barbieri Oficial, ou já clica no link que você vai ver no perfil e vem junto se unir a nós, tá? Se beneficiar dessa linda força. Uma última coisa que dá para falar hoje, né, que dá tempo, é que quando a energia negativa ela tá ocupando a tua vida, ela mexe no teu financeiro. Ela mexe na tua vida material. Então, financeiro, trabalho, ela mexe nas tuas economias, ela mexe em tudo aquilo que vai te fazer gastar dinheiro. Às vezes você tá tudo certinho, as contas estão pagas, mas é sempre aquele problema no carro imprevisível que tira de você um dinheiro que não estava sobrando. Não tá faltando, mas não estava sobrando. Aí é o pet que fica doente, são os filhos que necessitam de tal coisa, vai somando problemas que vão minando a energia negativa. Quando ela não está instalada na vida de uma pessoa, destruindo a vida financeira, destruindo mesmo, ela vai minando aos poucos. E essa pessoa vai percebendo que ela não necessariamente está sofrendo, mas ela não progride, ela não avança. Ela é como se o esforço que ela fizesse a mantivesse no mesmo lugar. Andar em cima de uma esteira ergométrica, sabe? Que você anda parado. É mais ou menos isso que acontece, né? Quando a gente tem a presença de uma energia destrutiva na vida de uma pessoa. Ela está ali trabalhando, se esforçando, fazendo o que tem que ser feito, mas está cansada. Além de o cansaço, né, fisicamente, às vezes mentalmente, percebe que os esforços não são suficientes. Por mais que às vezes a pessoa é boa, a pessoa é talentosa, a pessoa é dedicada. Às vezes a pessoa é comprometida, está desempregado, sei lá, há 2 anos. Está sem um emprego, um trabalho há 2 anos. A empresa está quase fechando. Ou a pessoa teve que recomeçar a vida assim. A pessoa tem tudo para dar certo. A pessoa tem tudo para ter aquilo que ela merece. A pessoa tem tudo para viver aquilo que ela deseja. Mas parece que os esforços não são suficientes. Parece que nunca dá conta, né? Então, esse é um detalhe importante que você não pode deixar passar por muito tempo. Percebeu que mexeu na vida material, corre, entendeu? Corre e vai cuidar disso. Novamente, o Instagram é Alan Barbieri Oficial, para você poder entrar agora. Você vai me seguir no Instagram, se você ainda não me segue. E lá tem um link no meu perfil. Você vai, aí lá no link vai abrir alguns links e você vai escolher qual é o link do ritual. Tem um link do ritual ali, você vai clicar e fazer a sua inscrição. A gente vai recolher o teu nome e já vamos inserir no nosso altar para que durante a madrugada eu esteja ali cuidando de tudo, tá? Para quem habitualmente participa dos nossos rituais, sabe que é uma forte magia. Não só a gente mexe com a parte energética, mas dentro do grupo eu proporciono possibilidades de você ter uma certa autonomia, de você fazer também essa magia acontecer, se multiplicar, crescer, né? E ainda mais, né, no seu caminho, e lhe favorecer naquilo que você precisa. Então a porta está aberta e seja bem-vindo à cura e à transformação. Eu quero agradecer você, meu irmão e minha irmã, por mais um programa Casa de Lei aqui na Rádio Vibe Mundial. Nessa segunda-feira, mais uma vez, quero te convidar para estar conosco já na próxima semana, das 18 às 19 horas, aqui na 95,7 FM. E claro, me acompanha nas redes sociais, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Alan Barbieri. Lá tem muita coisa, muito conteúdo, muita informação para você, mais de 1000 vídeos, e é literal, tá? É mais de 1000 vídeos à sua disposição. E também quase 1 milhão de inscritos, quase 1 milhão de pessoas juntas ali, reunidas, aprendendo e estudando. Então se permita, tá? Se junte a nós e também no Instagram, Alan Barbieri Oficial. Beijo no coração, que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre, e que seu tranca-ruas na noite de hoje nos liberte de todo e qualquer mal que esteja nos impedindo de viver a nossa felicidade. Axé.